Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta semana em que celebramos a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, na verdade a gente passa a semana se lembrando da morte e neste final de semana, sobretudo amanhã, que é domingo, nós enfatizamos a ressurreição. Eu quero convidá-los à leitura de Hebreus capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Neste final de semana que encerra a chamada Semana Santa e que antecede ao domingo da ressurreição, eu quero convidá-lo a pensar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele é o nosso grande e sumo sacerdote. Nós aprendemos pela Escritura que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12, o mesmo capítulo do versículo 14 que lemos, ele diz, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela penetra o íntimo, o recôndito, o mais profundo do nosso coração. O fato, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, é que nós estamos expostos diante do Senhor, o Senhor que é justo, e diante da sua justiça, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros e imperfeições, eles incomodam a Deus, ofendem a santidade de Deus. Então, entre nós e Deus se apresenta o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E diante do grande sumo sacerdote de Jesus Cristo, que é Deus, nós devemos conservar a nossa confissão. Jesus Cristo veio a nós da parte de Deus, e Ele volta a Deus da nossa parte como nosso único mediador. Os contemporâneos do autor de Hebreus conheciam a figura do sumo sacerdote. João Calvino, comentando este texto, ele afirmou, em primeiro lugar, ele diz ter um grande sumo sacerdote. Naquela época haviam muitos sacerdotes e um grande sumo sacerdote. E Calvino prossegue dizendo, Jesus Cristo, retenhamos firmemente a nossa confissão. A confissão aqui como antes deve ser tomado como uma metonímia para a fé, e como sacerdócio deve ser para confirmar a doutrina, o apóstolo, portanto conclui que não há nenhuma razão para duvidar ou vacilar, respeitando a fé do Evangelho, porque o Filho de Deus aprovou e sancionou. A confissão aqui é como que uma profissão de fé. E é interessante porque na antiga aliança havia um sistema sacrificial e aquele sistema foi plenamente cumprido em Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E diante dessa grande realidade, resta-nos, compete-nos tão somente conservar firme a nossa confissão, conservar firme a nossa profissão de fé. Tendo, pois, Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, Ele mesmo que penetrou nos céus. A unidade de Jesus Cristo demonstra-se neste versículo com coisas que só Ele fez. Só Ele é o grande sumo sacerdote, só Ele penetrou os céus. E então nós devemos manter firme a nossa profissão de fé. Era um desafio para os leitores primeiros da Epístola aos Hebreus. É um desafio para mim e para você manter firmes a nossa profissão de fé nesses dias de isolamento social. Os judeus convertidos eram tentados a voltar às práticas da antiga aliança, às práticas judaicas, práticas judaizantes, que alguns querem trazer hoje novamente. Os judeus convertidos eram tentados a não crer plenamente na suficiência de Jesus Cristo e voltar aos rudimentos do sacrifício, ou melhor, do sistema sacrificial. Em nossos dias é importante manter firme a nossa profissão de fé.
Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote e o seu sacrifício foi perfeito, foi completo, nada mais deve ser feito, porque o preço foi totalmente pago. Nós somos desafiados a abandonar práticas antigas e viver em novidade de vida. Muitas vezes deixamos nominalmente algumas religiões, algumas práticas, mas como que as trazemos para o cristianismo? É preciso esquecer todo o pecado que tão de perto nos rodeia, todo o embaraço do passado e avançarmos para a nova aliança em Cristo. Somos desafiados a reafirmar a unicidade de Cristo. Não há outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, homem, o nosso único mediador. E nós devemos resgatar a proclamação, o testemunho da nossa fé. E então recordo-me de uma das canções do grupo Vencedores por Cristo, intitulada Nada Melhor, que dizia: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até, mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor, e é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o grande sumo sacerdote. Ele nunca desobedeceu a Deus, o seu Pai, mas ele amava a Deus e tinha sincera alegria no coração em obedecer às ordens do Senhor Deus. Nós fomos concebidos em pecado, o nosso coração se inclina para o mal. A Escritura diz que enganoso é o coração humano, e por vezes até nos arrogamos a questionar a Deus. Mas em Cristo, Deus se compadece de nós e olha para nós com piedade e misericórdia. O que nós precisamos é nos achegarmos a Deus com uma atitude de humildade. E Hebreus 4,16, a Bíblia diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vivemos dias em que precisamos de socorro, precisamos nos achegar ao trono da graça, clamando por misericórdia. E em Cristo nós podemos chegar a Deus sem sermos consumidos por sua justiça, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conceda a graça que nesses dias voltarmos à sua presença, comunitariamente, e enquanto isso não acontece em nossos lares, quebrantemos os nossos corações e reconheçamos que Cristo é o nosso sumo sacerdote e por isso temos acesso a Deus. Se você se dirigir a Deus como você se dirige a uma pessoa, Ele vai ouvir você, porque essa é a promessa que a Escritura nos dá. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, abençoa cada pessoa que acompanhou a essa transmissão, para que ela seja, ó Deus, acolhida por Ti, salva por Ti, abençoada e consolada por Ti, e desfrute da esperança da ressurreição e da alegria de saber que Cristo é o nosso mediador e intercede por nós, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem misericórdia de nós, abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, abençoa estes que acompanham a esta transmissão, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo nós oramos. Amém.